E agora vamos aqui falar de pandemia. A pandemia de Covid-19 afetou e muito o emocional de todos, não é verdade? Mas com o intuito de trabalhar a inteligência emocional, o Instituto Brasileiro de Vidas Humanas, o IBVH, promove o treinamento de alto impacto emocional Vida Plena. A Aline Aragão, ela conversou com o treinador comportamental, o João Mota, sobre este assunto. Vamos acompanhar. Você já ouviu falar em inteligência emocional? Resumindo de forma bem básica, é a capacidade de lidar com as emoções tão impactadas durante a pandemia da Covid-19. Para muita gente, a pandemia trouxe diversos impactos, mas lidar com as emoções ainda tem sido um grande desafio. E é aí que entra a inteligência emocional. Para saber um pouco mais sobre esse assunto, eu vou conversar com o João Mota, que é treinador comportamental, está aqui ao meu lado. Eu fiz um resumo aqui bem raso, mas eu queria que você explicasse para a gente o que é essa inteligência emocional e de que forma ela pode trazer, a gente ter esse autoconhecimento, pode melhorar o nosso dia a dia, João. Maravilha. Primeiro, eu agradeço pelo convite e que mais pessoas capacitadas se encorajem a falar sobre o tema e que mais pessoas busquem sobre o tema. Você resumiu muito bem. Inteligência emocional é a capacidade de gerenciar as emoções. Primeiro, reconhecer as emoções e depois gerenciá-las. Durante muito tempo, o aspecto principal que foi valorizado foi o quociente intelectual, né? As habilidades cognitivas, como a capacidade lógico-aritmética. E décadas atrás, um norte-americano, Daniel Goleman, cunhou esse termo, entendendo que não bastava apenas essas capacidades intelectuais, que diante das pressões, das adversidades, as pessoas precisavam gerenciar as emoções. Veja, gerenciar é muito diferente de controlar. As nossas emoções, elas vêm à tona de acordo com os estímulos externos. A gente não consegue, por exemplo, anular o medo. A gente não consegue anular a raiva. A gente não consegue anular diversas emoções, mas a gente consegue gerenciar melhor diante dos estímulos externos. Quando a gente não tem esse controle sobre as emoções, quais os impactos a gente pode ter na nossa vida, seja no trabalho, seja em casa? Quais são esses impactos? A gente consegue citar diversos exemplos. Por exemplo, no trânsito. Muitas vezes a gente perde a cabeça e provoca uma briga por um fechamento. Isso é instintivo, isso é a nossa raiva. É o nosso cérebro mais primitivo, que promove a luta ou fuga. Só que a gente não vive mais no tempo das cavernas. A gente precisa atuar em sociedade, a gente precisa atuar de forma um pouco mais complacente com o próximo. Então, é aí onde essa capacidade de gerenciar as emoções vigora, ou nas pressões no trabalho, ou nos desacordos que acontecem em casa. Por exemplo, nessa pandemia existe um número gritante de término de relacionamentos, de agressões, inclusive. Se a gente pegar as estatísticas, agressões aconteceram durante a pandemia, porque houve uma falta de gerenciamento dessas emoções. Hoje existem treinamentos, você é um treinador, né, nesse assunto, é um especialista nesse assunto, existem treinamentos específicos para quem quer aprender a lidar, a gerenciar as emoções. Você pode dar dicas para a gente, assim, algumas orientações de como identificar que você está passando no limite e o que fazer para começar a se conhecer e gerenciar essas emoções? Sinais simples, né? Muitas pessoas acabam sucumbindo ao excesso de autocobrança, de autojulgamento. E isso muitas vezes acaba saindo de si e sendo projetado no próximo. Então, observe como você está olhando para as pessoas ao seu redor. Observe se você está julgando ou cobrando demasiadamente delas, querendo que elas façam algo que elas não conseguem dar, porque cada um age da sua maneira, cada um age com os recursos que tem. Observe também se você está se projetando muito para o futuro, com medo. Então, são sinais claríssimos. E dicas para isso, a terapia convencional com psicólogos, com psiquiatras, ainda é um tabu isso. Ou terapias alternativas. A gente tem se a gente for na internet, a gente tem uma série de opções. Obviamente, busquem opções com referências. Nós atuamos há 3 anos, né, com o Instituto de Desenvolvimento Humano e com a série de treinamentos nessa área de desenvolvimento humano, tanto para o público aberto quanto para o público corporativo, para as empresas que procuram a gente.
É isso. Quero agradecer a sua participação aqui com a gente, falando sobre esse tema tão importante, para alguns ainda desconhecido, as pessoas ainda confundem, ainda tratam sobre controlar emoções e não gerenciar. Então é um tema importantíssimo que merece toda a atenção, porque quando fala do emocional, fala do nosso corpo, fala da nossa mente, fala da nossa saúde, né? A gente precisa estar com corpo sã, mente sã. Isso. Obrigada, tá, pela participação. Que agradeço. É com você no estúdio.